segundo livro dos Reis, o capítulo é o de número 20. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diga a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Senhor Deus, a tua palavra é poderosa, é viva, nós a amamos, e nós sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor nessa casa para nós é alimento fresco, precioso, nos traz cura, nos traz libertação e também nos traz direção. Esse povo se reúne, ó Pai, com uma expectativa no coração. Esse povo tem fé, esse povo acredita que basta uma palavra do Senhor, um toque do Senhor, correntes são despedaçadas, grilhões feitos em migalhas, enfermidades desaparecem, e o nome do Senhor é engrandecido através de cada milagre. Nós estamos com os nossos ouvidos bem atentos e com o coração quebrantado. Fala, Pai, teus filhos te ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta aí. O pai de Ezequias foi um homem perverso, um dos piores reis que Israel teve. Então, dentro da própria casa, Ezequias não tinha com quem aprender o que era bom. O pai dele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por conta disso, Israel empobreceu. Empobreceu a tal ponto de até o exército diminuir o seu tamanho. Ele perdeu ouro, perdeu prata, perdeu exército, tudo estava indo por água abaixo. Acais foi o pai dele, um homem terrível. Mas assim que Ezequias assume o trono por ocasião da morte de seu pai, Ezequias já demonstra que naquele quarto daquele palácio, onde ele nem podia declarar a fé dele em Deus, porque o pai estava com a cabeça virada, ele já conversava com Deus, ele já buscava de Deus uma direção para o grande dia que estaria por chegar. Quando o pai dele morre, ele sobe ao trono, e logo no primeiro mês ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Logo no primeiro mês ele vai consertar o que o pai dele havia feito de errado, e uma das coisas foi que no período do pai dele, o templo, a casa do Senhor, estava com as portas fechadas, e a palavra do Senhor havia desaparecido. Não se havia agora os rolos da palavra do Senhor, sumiu. Ninguém mais se importava em ouvir a voz de Deus ou meditar sobre sua palavra. E quando Ezequias assumiu, a primeira coisa que ele fez foi mandar reabrir o templo
Ele manda reabrir o templo, coloca cada sacerdote na sua posição, bem como os levitas. Ele manda dar uma geral na casa do Senhor, e quando dá essa geral na casa do Senhor, encontram as escrituras sagradas que há muito tempo ninguém via. Foi o maior avivamento do Antigo Testamento. O quê? Quando a palavra do Senhor voltou para o meio do seu povo. Ezequias começou a prosperar de uma forma poderosa, porque todo aquele que valoriza a palavra do Senhor será valorizado pela mão do Senhor. Deus põe a mão sobre Ezequias, sobre o reinado de Ezequias, e ele dá certo onde o pai dele vinha dando errado. Ezequias quebra alianças que o pai dele havia feito, mesmo sabendo que isso geraria um ódio do outro lado. Mas Ezequias entende: se eu tenho uma aliança com o Senhor, eu não posso ter alianças com inimigos do meu Senhor. Então ele quebra as alianças com os outros povos, para que ele se mantenha firme na aliança com um Deus Todo-Poderoso. Ele manda reforçar o exército, ele manda construir torres de vigília. Israel volta a entrar no eixo, Israel volta a prosperar. O povo volta a provar da bênção de Deus, porque estavam provando de uma vida de dor e de sofrimento, quando o pai dele estava governando. Isso, é claro, que gerou fúria do outro lado. Entre aqueles que ficaram furiosos com Ezequias, tinha um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe, certa vez, mandou cercar aquele povo e mandou entregar cartas a Ezequias. E olha que coisa, o mensageiro que vai enviando as cartas, ele diz assim para o mensageiro: leia no meio da praça, em voz alta, em língua hebraica, para que todo o povo entenda a minha ameaça. E quando chega lá dentro o mensageiro que vai ler no meio da praça a carta tinha um teor, um conteúdo de ameaça. Senaqueribe disse: vou invadir a cidade. Senaqueribe disse: vou destruir as famílias. Senaqueribe disse: vou fazer quem está aí dentro comer esterco de pombo e beber urina. Vou entrar aí, vou derrotar, vou jogar por terra o Deus de vocês. Quando Ezequias ouviu essa ameaça, Ezequias entrou em desespero. Mas nessa época quem estava profetizando era o profeta Isaías, homem de Deus, cheio da presença do Eterno, com intimidade com o Senhor. Ezequias, o rei, manda chamar o profeta Isaías e diz para Isaías tudo o que está acontecendo e mostra a carta com a ameaça. E é naquele momento que Isaías, com muita sabedoria, vai perguntar a Ezequias: Ezequias, quem deu a terra para esse povo? Ezequias vai responder: foi Deus. Então, Senaqueribe está dizendo que vai pegar uma terra que quem deu foi Deus. Ezequias, quem disse para esse povo aqui que quando os colocaria na terra boa, seria uma terra que eles iriam provar de leite e mel? Foi Deus. Então, Deus prometeu para esse povo leite e mel. Senaqueribe está dizendo que eles vão comer esterco de pombo e beber urina. Mas quem prometeu leite e mel foi você? Não, não fui eu. Quem foi? Foi Deus. Ezequias, você é o Deus desse povo? Não, eu sou o rei que Deus levantou sobre esse povo, mas eu não sou o Deus desse povo. Pois é, porque aqui na carta está dizendo que ele, Senaqueribe, vai pegar o Deus desse povo e vai jogar com a cara no chão. Você é Deus? Não, não sou Deus. Foi você que fez promessa para esse povo? Não fui eu. Foi você que deu essa terra para esse povo? Não fui eu. Então, Ezequias, você está lendo uma carta que não é sua. Você abriu a correspondência de alguém que não é você. Não é para você essa carta. Essa carta tem outro destinatário. Se você não é Deus, se não foi você que deu a terra para eles, e se não foi você que fez promessa para eles, você abriu uma carta que você não deveria ter lido. Essa carta é de Deus. Ezequias procura o caminho que todo crente deveria procurar. Qual? O caminho do altar.
Melhor lugar para responder a uma afronta não é na rede social. Melhor lugar para rebater uma afronta não é no Instagram, no Facebook, no grupo do WhatsApp. O melhor lugar para se colocar uma afronta é no altar do Senhor. Ezequias foi para o altar do Senhor. E que coisa! Ezequias sabia qual era o endereço de Deus. Como assim? Que no começo da oração, Ezequias abre a boca e vai dizer qual é o endereço de Deus. Ele diz assim: ó Deus, que habita entre os querubins, ó Deus que habita entre os querubins, aqui está a afronta de Senaqueribe. Ele entregou a carta para o destinatário correto. Oh meu Deus, se levantou contra Deus, não vai ficar de pé para contar a história. Deus brada no céu e diz: essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Deus envergonhou Senaqueribe e todo o exército da Síria. Só que um tempo depois, Ezequias adoece. E eu disse aqui há pouco tempo e vou repetir hoje. E quando eu disse, eu usei a história de Ana como base, porque a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Era como se Deus tivesse dito para Ana: você não vai gerar. Quem fechou a madre de Ana não foi um problema no ovário, não foi uma trompa obstruída, não foi. Quem fechou a madre de Ana, a Bíblia diz que foi Deus. E quando falei de Ana, eu disse que só Deus pode abrir o que Deus fechou. E agora que quem está doente é Ezequias. E quem abriu a ferida foi Deus. Por quê? Porque o profeta Isaías, esse mesmo profeta que o incentivou há pouco tempo atrás a ir para o altar e apresentar a afronta de Senaqueribe a Deus, vai de novo até o palácio. Isaías entra no palácio, e Isaías é tão cheio de Deus, que Isaías não entra no palácio para falar o que Ezequias queria ouvir. Ezequias vai ter que ouvir o que Deus quer falar pela boca de Isaías. Então Isaías entra, e Isaías gostava de Ezequias, tinha respeito por ele, o tinha como um amigo. Só que o amigo Isaías agora vai ter que falar para Ezequias uma palavra que um amigo não quer falar para o outro. Um amigo não quer dar esse tipo de notícia. Porque olha o que Deus manda Isaías dizer dentro do palácio para o rei: põe a sua casa em ordem, porque essa enfermidade é para a morte. O que está acontecendo no texto? Sabe quando você vai a um médico porque está sentindo dores, ele pede uma bateria de exames, você entrega, e no dia que você vai entregar, ele começa a ler o resultado dos exames e começa de repente a olhar para você por cima do óculos. Ele vai dar uma franzida na testa, ele vai dar uma respirada mais fundo, você percebe que o semblante dele está diferente, e de repente você vai ouvir da boca dele aquilo que você não gostaria de ter ouvido. Eu sei que esse tipo de coisa já aconteceu com irmãos que aqui estão. Um diagnóstico onde um médico diz que não tem o que fazer. Sabe quando um médico olha para você e diz assim: olha, essa enfermidade não tem cura. O que a gente pode fazer é proporcionar a você uma qualidade de vida, uma redução de dano, mas a enfermidade não tem cura. Ontem eu recebi, não sei nem se a pessoa está aqui, um áudio de uma jovem chorando, falando para mim exatamente isso. Passou por algo assim, e é uma jovem, onde o médico disse para ela: tem tratamento, mas não tem cura.
tem controle a enfermidade, mas cura não tem. Quando se trata, por exemplo, não é o caso dela, mas quando se trata de um câncer maligno, que já se espalhou pelo corpo, e o médico diz, olha, não tem mais o que fazer, a gente costuma dizer que essa fala do médico é o seguinte: o médico desenganou fulano, não é assim que a gente diz? Olha, ela foi um médico, o câncer já se espalhou pelo corpo, e o médico desenganou ela, o médico desenganou ele, ou seja, o médico disse que não tem jeito. Só que o profeta está na casa, no palácio do rei, olhando para um rei que está doente. Aí o rei, quem sabe, pensasse o seguinte: olha, o profeta vai chegar aqui e vai profetizar a minha cura. Ele vai chegar aqui, vai botar a mão sobre a minha cabeça, ou vai ungir o meu ferimento, e vai dizer, Deus Todo-Poderoso te cura agora. Mas não foi isso que Isaías fez. Isaías entra, olha para a enfermidade, óbvio, é claro que o semblante de Ezequias não está mais o mesmo, dado a enfermidade que está carregando, só que ao invés de ser uma palavra que vá animar Ezequias em relação ao seu problema, ele diz, Deus mandou te dizer, para botar a sua casa em ordem, porque essa enfermidade é para a morte. Não foi o médico que disse isso. Que quando o médico diz, a gente sai do consultório dizendo, na minha vida, a última palavra quem dá é Deus. Quando você passa por vários especialistas, e ainda assim, o diagnóstico que sai da boca deles é o mesmo, mas quem tem fé, ainda sai dizendo, Deus ainda tem poder para mudar a minha história. Mas e quando foi Deus que desenganou? Porque em relação a Ezequias, quem desenganou foi Deus. Quem disse vai morrer é Deus. Foi Deus. Foi Deus que disse para ele, essa enfermidade é para a morte. Põe a tua casa em ordem. Olha o que o profeta falou. Põe a tua casa em ordem, essa enfermidade é para a morte. E depois que o profeta fala isso, joga essa bomba em cima de Ezequias, ele dá as costas e sai. Isaías saiu. Isaías não disse assim, olha, mas vamos fazer alguma coisa, vamos orar, vamos chorar junto, vamos subir um monte, vamos fazer um propósito, vamos na quinta profética, vamos lá, vai ter uma sequência de mensagem agora para a gente usar nossa fé. Não, ele dá a notícia que Deus mandou dar e sai. Isaías foi embora, gente. Isaías ali naquele tempo é quem representa a figura de Deus, é um profeta. Deus fala através da boca dele. Ele tinha respeito nessa época, que era visto como boca de Deus. Só que ele fala e dá as costas, vai embora. Ele entregou a mensagem e saiu. Isaías saiu. Vou começar. Isaías saiu, mas Deus não saiu. Eu vou dizer de novo, e precisa estar ligado no texto para aquilo que eu vou falar. Isaías chega, entrega o recado de Deus, dá meia volta e sai. Ezequias, que foi o que recebeu a notícia, agora ficou. Só que não foi só Ezequias que ficou. Está a prova no texto que Isaías saiu, mas Deus não saiu. Eu vou dizer de novo, Isaías saiu, mas Deus ficou. Isaías saiu, mas Deus ficou. Apóstolo, como é que o senhor prova que Deus ficou? Ué, Ezequias orou e Deus ouviu. Eu vou repetir, Ezequias orou, Isaías não ouviu a oração, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração. No lugar que Isaías saiu, Deus ficou para ouvir. Eu vou dizer, pega isso, crente. No lugar que o profeta saiu, Deus ficou para ouvir. Quem está comigo?
De acordo com o texto, ele vira o rosto para a parede. Ele não teve nem força para ir lá no altar. Uma bomba dessa. Porque na outra ocasião, com a afronta de Senaqueribe, ele foi para o altar. Aqui não. Aqui ele foi para o quarto. Ele vira o rosto para a parede. Está na Bíblia. E de acordo com o texto, ele suplicou. Ele orou e chorou. Orou e chorou. Orou e chorou. E Deus ouviu. E olha o que ele disse: lembra-te de mim, Senhor. Eu suplico. Lembra que eu andei diante de ti com verdade, com um coração perfeito. Lembra, Senhor, que eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Eu andei de forma irrepreensível diante do Senhor. Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Lembra de mim, Senhor. Ele orou e chorou, virado para a parede. O que é isso? A parede era o que limitava ele. Ele chega no limite e ora. Ele chega no limite e ora. E quando ele chega no limite e ora, Deus ouve. Deus ouviu a voz de quem clamou. Deus ouviu o choro de quem chorou. Só que tem um detalhe: quem deu a sentença de morte foi Deus. Quem desenganou foi Deus. Ai, meu Deus, eu quero a fé de Ezequias. Como assim? Porque se até Deus falar não, Ezequias está dizendo: eu vou orar, eu vou falar com ele. Olha o que o texto diz. Antes de Isaías sair lá no pátio, Deus foi lá em Isaías e disse assim para Isaías: volta. Quando Isaías entregou o recado e saiu, Isaías sabe quem Deus é, gente. Isaías sabe quem Deus é. Sabe o que Isaías está pensando? Saindo: nunca mais vou ver Ezequias, porque o Deus que me usou para falar com ele, eu conheço. Quando Deus diz que vai fazer, ele faz. Isaías está indo embora, e quem está pensando: foi a última vez na vida que eu vi Ezequias. Aí antes dele atravessar o portão, Deus vem e diz: volta. Como é que é? Volta, volta. Não vai ser do jeito que você está pensando. Volta, volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Volta, porque eu vi a lágrima de Ezequias. Volta, eu disse que era para matar ele, mas ele orou. Ele usou o argumento certo. Ei, ele orou com propriedade. Ele não orou por orar. Ele não orou uma palavra solta no vento. Ele orou com propriedade. Ele sabe o que ele está falando. Senhor, lembra do que eu fiz. Eu andei reto. Eu suplico que lembre. Eu andei com o coração inteiro. Eu andei com o coração perfeito. Eu andei com verdade. Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu vou dizer de novo: e chorou Ezequias muitíssimo. Apóstolo, por que Deus mandou Isaías voltar? Porque a oração de Ezequias era o seguinte: Senhor, me cura, para eu continuar fazendo a coisa certa. Me cura, para eu continuar servindo ao Senhor. Me cura, para eu continuar adorando ao Senhor. Me cura, para eu continuar honrando ao Senhor.
Se fosse uns crentes que a gente conhece, ia dizer: Senhor, me cura para esfregar na cara daquela minha cunhada, me cura para esfregar na cara da minha sogra, me cura para eu fazer meu vizinho engolir o que disse, me cura para o meu patrão saber com quem ele mexeu. Não, me cura para eu continuar te servindo direito, me cura para eu continuar te adorando como sempre adorei, me cura para o Senhor. Volta. Oi, Isaías, volta. Volta, porque eu tenho uma outra palavra para ele. Eu tenho uma nova palavra para você entregar para ele. Agora olha que coisa interessante. Quando Isaías disse para ele há poucos minutos atrás: essa enfermidade é para a morte, ele acreditou e chorou. Ele orou e chorou porque ele acreditou. E isso aqui vai me matar. Ele acreditou. Quando a palavra é de dor, ele acreditou. Aí agora o profeta volta. E Deus manda dizer para ele: ó, estou acrescentando 15 anos à sua vida. E dentro de 3 dias você estará na minha casa, lá no templo. Estou acrescentando 15 anos à sua vida, e daqui a 3 dias você estará na minha casa. Aí sabe o que Ezequias fez? Qual o sinal que o Senhor me dá? Quer dizer que quando a palavra é de dor, a gente acredita. Quando a palavra é de vitória, a gente fica pedindo sinal. Quando a palavra é Deus vai abater, você fica: ai, Deus vai me abater. Mas quando a palavra é Deus vai te exaltar, você: será que isso aí foi para mim mesmo? Ou foi o pregador que está emocionado? Quando a palavra é seu casamento, eu acho que não tem jeito não. Você acredita e fica: ai, amaldiçoaram meu casamento vai acabar. Mas quando a palavra é Deus vai restaurar a tua família, você diz: isso aí é jargão de pregador. Para aí, me ajuda a te entender. Quando alguém chega para você e diz assim: ó, olha, me revelaram aqui que a sua vizinha fez um trabalho para te matar. Aí você chega aqui desesperado: apóstolo, minha vizinha fez um trabalho para me matar. Mas quando eu digo assim, ó, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você não muda o teu semblante não. Continua preocupado com a primeira palavra, que o demônio vai te matar. Todos os demônios que se levantaram contra você, vem para debaixo do meu pé, porque o meu Senhor é maior. O meu Senhor é maior. Não estou nem dormindo direito, porque falaram, me revelaram. Cuidado com essas reveladas. A pessoa te revela tanto, aí você olha para a vida da pessoa, é de dar dó. Deus só não revela a miséria dela, é isso? E sempre está revelando alguém contra alguém. É uma contenda doida. É só para o pau quebrar. É só para você nutrir ódio de alguém. É só para você querer se vingar. Nutrir raiz de amargura no teu coração. E raiz de amargura te priva da graça, de acordo com Paulo. Mas quando a palavra é essa, é porque tem gente que se apoia nessa palavra para justificar o fracasso que está tendo pela falta de atitude. Não, estou passando por isso porque foi revelado que fizeram um negócio contra mim. Ué? E a Bíblia revela que Jesus morreu na cruz por você. O que é que tem mais poder nesse negócio? Não, mas botaram o meu nome lá. Pois é, botaram o seu nome lá, mas Deus está com o seu nome gravado na palma da mão dele. Então por que você tem dificuldade de acreditar nisso? Você está preferindo acreditar em quê? Ezequias orou e Deus ouviu. Aí olha a direção que Deus deu para Isaías. Pega uma pasta de figo e coloca em cima da ferida. Uma pasta de figo era uma pomada cicatrizante da época que os soldados que sofriam algum tipo de
de ferida na batalha, usavam para cicatrizar. O que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus usou um remédio. Para curar Ezequias, Deus usou um remédio. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque olha que coisa interessante. Quando a palavra foi de morte, ele acreditou assim, ó. Quando a palavra é Deus te cura, ele pediu um sinal. Mas tem um negócio aqui que é interessante. Pergunta o quê? Ezequias orou, mas Deus falou com Isaías. Será que foi por isso que ele teve dificuldade de acreditar? Apóstolo, eu orei e Deus não falou comigo ainda. Mas está falando comigo para falar com você. Todo argumento que você tentar me dar hoje para não acreditar, vai cair por terra nesse culto, em nome de Jesus. Hoje você vai orar, Deus vai te ouvir e a tua vitória vai chegar. Ezequias orou e chorou. Deus não falou com ele diretamente, Deus falou com o profeta para falar com ele. Aí o profeta chega e diz para ele: põe pasta de figo aí. Por quê? Porque Deus quer fazer assim, pronto. Lembra de Jonas, aquele que você conhece como o profeta fujão? Jonas orou e Deus falou com o peixe. Jonas ora e Deus, ao invés de falar com Jonas, fala com o peixe. E até hoje tem gente pensando que assim que Jonas foi jogado na água, veio o peixe e engoliu ele. Não foi assim não. Que se fosse assim, ele teria sido digerido pelo peixe. De acordo com a Bíblia, Jonas estava enrolado nas algas. As algas não ficam na superfície, as algas ficam no fundo. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, é que ele bateu na água, afundou, e o peixe pegou ele lá embaixo. O que poderia estar passando pela cabeça de Jonas? Para mim, chegou ao fim. Porque jogam ele na água, ele afunda, ainda fica todo enrolado em algas lá embaixo. Aí o peixe lá embaixo engole ele com alga e tudo. E foi isso que garantiu que o peixe não matasse ele. Por quê? Porque a alga na barriga do peixe faz o peixe ter náusea e vomitar. Se ele não tivesse coberto pela alga, o peixe teria digerido ele, só ia sair nas fezes. Ai, meu Deus do céu. Mas como ele estava envelopado nas algas, é porque a gente ora e a coisa piora, e a gente pensa: Deus não está me ouvindo. Deus já te ouviu sim, e já falou com um peixe. Você já orou e a coisa piorou? É Deus te embrulhando na alga. Deixa eu voltar para Senaqueribe, para Ezequias. Porque Ezequias ora, Deus fala com o profeta volta, diz para ele: olha, Deus vai acrescentar mais 15 anos de vida a você. Pega uma pasta de figo, coloca sobre essa ferida, porque aqui está a cura. Aí, de acordo com a Bíblia, eles puseram a pasta de figo. Eu vou ler, gente, versículo 7. Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga. É interessante. Tomai uma pasta de figos. O profeta está falando para Ezequias, mas não foi Ezequias que pegou a pasta de figos. Aí tomaram a pasta de figo. Quem? Quem estava perto e ouviu. Porque tem hora que parece que a sua fé está tão arranhada, que tem gente que está dentro da tua casa, que nem para o culto vem, que parece que acredita mais que você. Tomai uma pasta de figo. Ele não pega a pasta de figo. Ele não pegou. Quando a palavra era de morte, ele rapidinho acreditou. Quando a palavra é de vida, ele está tendo dificuldade de acreditar. Aí pegaram a pasta de figo. A importância de ter do lado quem acredita. Pegaram a pasta de figo e a puseram sobre. Não foi ele que pegou, alguém pegou. Não foi ele que colocou na chaga.
Alguém colocou na ferida dele. Aí depois tem um ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula está escrito: e ele sarou. E ele. Aí vem o versículo 8. Dá vontade da gente tirar o cinto e dar nele. Por quê? Porque no versículo 8 ele já está curado. No versículo 8 ele já está curado. Aí Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Mas já está sarado. Para acreditar na derrota foi uma facilidade incrível. Para acreditar na vitória está tendo que alguém fazer por ele, alguém empurrar, alguém arrastar, alguém dar uns tapas na cabeça dele. Se eu tivesse lá eu teria dado. Qual sinal que o Senhor vai me dar de que ele me sarará? O que é isso? Está pedindo um sinal para coisa que Deus já fez. Eu vou dizer de novo, está pedindo sinal para coisa que Deus já fez. Tem gente aqui que veio pedir o que Deus já entregou. Você não viu ainda, mas Deus já fez. Por quê? Porque o teu pensamento está na parte ruim da história. Você está tão agarrado com aquele pensamento de que vai dar errado, que não tem jeito, que você ainda nem percebeu que Deus já fez milagre na sua vida. Qual o sinal que o Senhor vai me dar de que me sarará e de que ao terceiro dia eu estarei lá na casa do Senhor? Qual o sinal de que eu vou ficar curado para poder ir para o culto, para estar daqui a 3 dias na casa do Senhor? Isaías teve uma paciência. Isaías sempre foi um cara meio agitado, mas aqui está tendo uma paciência. Aí Isaías diz assim para ele: isso te será por sinal da parte do Senhor. O que você quer? Que o relógio avance 10 graus ou que o relógio retroceda 10 graus? Aí ele olha para Isaías e diz assim: ó, o relógio avançar 10 graus é mais fácil. Faz o seguinte, diz para Deus que o sinal que eu quero é o seguinte: que o relógio volte 10 graus. Que o relógio volte. Irmão, para o relógio voltar, o tempo teve que voltar atrás. O tempo acelerar, a nossa cabeça até consegue conceber. Mas o tempo voltar, o relógio girar ao contrário, o tempo voltar. Você consegue entender o que Deus precisou fazer na terra para a sombra do relógio de Acais voltar 10 graus? Como assim? Deus parou o movimento da terra e fez girar ao contrário. Se você faltou à escola, você não está entendendo. Mas para a sombra voltar 10 graus, Deus teve que parar a terra, porque o sol não se movimenta não, o que se movimenta é a terra. Você já sabe disso, ainda bem, né? Deus teve que parar a terra e fazer a terra girar o contrário. Aí Ezequias vai dizer: olha, fazer avançar é mais fácil, adiantar a sombra é fácil. Eu quero que Deus faça voltar. Deus parou a terra e girou ao contrário, só para dar sinal a uma pessoa que orou. Você não está entendendo o que Deus fez nesse texto com a vida desse homem. O cidadão estava debaixo de uma sentença de morte. Vê se dá para você entender comigo. O cidadão está debaixo de uma sentença de morte. E quem falou que ele ia morrer foi o próprio Deus. Aí o próprio Deus manda dizer para ele que ele vai morrer. Debaixo de uma sentença de morte, que foi Deus que estabeleceu, ele vai orar. E só porque ele orou, Deus curou e ainda fez a terra girar ao contrário. Ah, você não pegou, irmão. Ele orou e Deus ouviu. Eu vou repetir. Ele orou e Deus ouviu. Tanto ouviu que curou e ainda deu um sinal para ele. Eu vou falar para a gente que nessa noite vai dizer: eu orei e Deus me ouviu. Eu orei e
Deus me ouviu. O que é isso? Ezequiel está dizendo: eu quero uma coisa difícil. Deus não fez o difícil, irmão. Deus fez o impossível. Eu vou repetir: Deus não fez o difícil, Deus fez o impossível. Que se o teu relógio não tiver quebrado, ele só vai girar para frente. A terra não gira o contrário. Deus fez o impossível acontecer, porque um homem se levantou para orar. Vai orar ou vai botar no grupo do Zap? Vai orar ou vai botar carinha triste no Instagram? Vai orar ou vai dizer: ó vida, ó azar? Vai orar ou vai falar mal de alguém, dizer que a culpa é do outro? Vai orar ou vai dizer que foi alguém que te abandonou? Vai orar, vai buscar a tua parede para encostar o nariz nela, vai chorar na presença do Senhor. Deus fez a sombra voltar. Diga comigo: voltar. Estou terminando. Porque Deus nessa noite vai fazer algumas coisas voltarem também. Como assim? Deus vai fazer a saúde voltar. Deus vai fazer a paz voltar. Deus vai fazer a força voltar. Deus vai fazer a alegria voltar. Deus vai fazer a chama acesa voltar. Deus vai fazer aquele filho voltar. Deus vai fazer esse casamento voltar. Deus vai fazer essa amizade voltar. Deus vai fazer a sua motivação voltar. Algumas coisas hoje vão voltar. Hoje algumas coisas vão acontecer ao contrário do que estão acontecendo. Como assim? Onde não estava tendo força, vai ter força. Onde não estava tendo alegria, vai ter alegria. Algumas coisas hoje vão acontecer ao contrário. Alguém olhou para você e disse assim: ó, não tem jeito para ela. A mesma boca vai olhar e vai dizer: olha o jeito que Deus deu nela. Deus vai fazer algumas coisas girarem o contrário. Aquele médico que olhou para você e disse assim: ó, não tem cura, vai olhar para você e vai dizer: a cura chegou e eu nem sei como que foi. Aquela porta que fechou vai abrir. Por quê? Porque as coisas hoje estão se invertendo. Hoje Deus está invertendo algumas coisas. Quem estava embaixo vai estar em cima. Quem estava chorando vai sorrir. Quem estava com medo vai se encher de fé. Quem estava perdido foi achado. O que estava quebrado vai ser restaurado. Termino dizendo: de qual boca saiu a palavra negativa para você? Analisa a fonte. Que é isso? Analisa a fonte. Há 17 anos atrás, um homem disse assim para mim: ó, você não prega mais. Há 16 anos atrás, a semente da mão nasceu. Estou aqui pregando. E mesmo naquele ínterim de um ano, eu não parei de pregar nem um dia. Ainda fiz programa de rádio. De qual boca saiu a sentença? De quem te odeia? Fica tranquilo. De qual boca saiu a sentença? De quem não acredita? Fica em paz. De qual boca saiu a sentença? Dos revelareco? Fica tranquilo. De qual boca saiu a sentença? De pastor da internet que não tem mensagem que dure mais de 5 minutos e só grita e dizendo: manda pix, manda pix. Fica em paz. Por quê? Porque tem alguém que está falando na casa hoje, que está dizendo: pode orar que eu vou ouvir. Pode orar que eu vou ouvir. De qual boca saiu a sentença? Do médico? Respeito eles, mas eles não conhecem o que você conhece. Sabe qual é o teu problema? Você deixa a gente que não conhece o que você conhece dizer como que tem que ficar seu ânimo através do que sai da boca deles. Ei, se não tem poder para mudar a minha vida, então a palavra que sai deles também não tem poder para melhorar ou piorar meu ânimo. A sentença aqui, meu irmão, não saiu da boca que saiu a sua, não. A sentença aqui, quem pronunciou não foi o diabo, não, foi o próprio Deus.
Mas ele virou para a parede e orou. Repita comigo, ele orou. Ele orou, mas olha como ele orou. Como que ele orou, apóstolo? Ele apresentou o currículo para Deus. Está aí na Bíblia. Ele orou, uma oração intencional, apresentando o currículo dele para Deus. E aquilo fez Deus descer para mudar a sentença. Ele apresentou o currículo. Mas vamos dar uma analisada no currículo dele. Primeiro mês de governo, manda restabelecer o culto a Deus. Abre as portas do templo, acha as escrituras que estavam perdidas, manda fazer um culto, fogo do céu desce, avivamento em todo o território de Israel, reforça o exército de Israel, quebra as alianças erradas que o pai dele fez, manda construir torres de vigília, o ouro volta, a prata volta, ele começa a engrandecer, o povo começa a sorrir novamente, o povo começa a ficar feliz novamente. E aí o que acontece? Tem culto de ação de graça, e em tudo Ezequias está dizendo: é Deus quem está fazendo, é Deus quem está operando. Deus voltou para o meio do nosso povo, Deus reforçou o nosso exército, Deus está abençoando o nosso povo, Deus está prosperando a nossa colheita, Deus está abençoando as nossas famílias. Olha o currículo do cara. A minha pergunta aí, teu currículo. E se for para você orar e disser para Deus: Deus, lembra do que nem eu estou lembrando. Lembra que quando eu levei aquela pancada, eu botei a culpa em todo mundo, menos em mim. Lembra que eu fiquei dizendo que a culpa era do meu vizinho. Lembra que eu me levantei contra a minha irmã na igreja por causa do cabelo dela tá mais bonito que o meu. Lembra que eu fiz fofoca com o nome de fulano. Lembra que eu estava naquela roda onde coisas que não deveriam ser conversadas foram conversadas. E agora? Seja bem sincero, se essa enfermidade fosse em você, você estava vivo ou morto? Porque ele teve um currículo para apresentar. E o seu, será que é melhor nessa noite rasgar? Senhor, meu filho está nas drogas. Lembra lembra o quê? Que você nunca teve coragem de apresentar uma oferta pelo teu filho? Lembra o quê? E se Deus resolver te lembrar que Ele visita o pecado dos pais nos filhos, até a 4ª geração? E se Deus resolver te lembrar isso? E vou dizer uma coisa, não adianta olhar para mim com cara feia não, irmão. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, gostando você ou não. Mas ainda bem que nessa noite Deus trouxe essa palavra, sabe para quê? Para você rasgar esse currículo que estava errado e começar a escrever um currículo novo diante dele. Ainda bem que nessa noite você vai orar e Deus vai te ouvir. Ainda bem que nessa noite você vai adorar e o céu vai receber a sua adoração. Se é verdade, fica de pé para a gente terminar com você fazendo a coisa certa. Ezequias chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu fiz a coisa certa. Ei, quer orar amanhã? Faz a coisa certa hoje. Como assim? Olha o que Deus falou para Josué. Josué, oi, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Fala isso para o povo, Josué. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Eita, e se Deus estiver dizendo isso para você? Faça a coisa certa hoje, porque amanhã aquele diagnóstico vai mudar. Amanhã aquela porta vai abrir. Amanhã aquele filho vai voltar. Amanhã aquele casamento será restaurado. Amanhã você vai colocar a mão no seio e cadê o nódulo? Desapareceu. Amanhã você vai lá para entregar o resultado do exame que o médico vai te liberar. Por quê? Porque não vai ter mais nada ali. Faça a coisa certa hoje, para orar com propriedade amanhã. De repente eu estou pregando para gente que no dia de hoje já reclamou de tudo. Assim como a gente diz, né? Reclama de Deus e o mundo, só não reclama do espelho. Feche teus olhos, irmão. Vamos adorar ao Senhor.